E Fato Geração Paulina começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias do São Paulo de hoje, que conheceu o seu adversário na Copa Libertadores da América, enfrenta a LDU de Quito e também se prepara para o jogo contra o Atlético Mineiro no final de semana. Quero que você deixe aí o seu palpite, o seu placar para o jogo do final de semana e também comenta aí a sua cidade, de onde você está assistindo o vídeo. Vou mandar um salve aqui pro Manuel Cavalcante de Campinas, São Paulo, Valdir Dias lá de Marília, Otávio Santana do Amapá, Cláudio lá de Taubaté e pro Alan Menezes de Olímpia, São Paulo. Um salve pra vocês aí, deixem aí nos comentários de onde vocês falam pra eu mandar um salve pra vocês. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, Libertadores, do Mailton, muita coisa. Créditos e direitos autorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Segue disputando, tá bom? Disputando a Libertadores. Ontem aí conheceu o seu adversário das quartas de final, que vai ser a LDU, que acabou eliminando o Botafogo. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Eu vou te responder agora sim sobre Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo tem esse difícil compromisso no próximo domingo, às 8h30 da noite, contra o Atlético Mineiro, lá no estádio do Morumbi, pela 21ª rodada. E aí o seguinte, a Libertadores era a prioridade do São Paulo na terça-feira. Por conta disso, Hernan Crespo havia poupado os jogadores no sábado passado contra o Sport. Agora a situação é diferente. Então a tendência é que o São Paulo vá com força máxima daqueles atletas que o Crespo tem à disposição para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o São Paulo está aí a 7 partidas sem perder na competição, né? Se a gente contar apenas o Campeonato Brasileiro, conseguiu de fato dar uma arrancada muito boa na tabela, mas, óbvio, quer seguir aí vencendo. Do outro lado, o Atlético Mineiro tem um compromisso no meio de semana contra o Cruzeiro. Então, muito provavelmente, o técnico Cuca deve, além de poupar os jogadores para esse confronto, já não vai poder contar com alguns nomes importantes também. Caso do Hulk, que está suspenso, ou então o Lianco, que está machucado também. Então, esse time do Galo deve ser bastante modificado. É aí também uma chance do São Paulo conseguir esses 3 pontos, enfim, dentro de casa com a presença da sua torcida. O time hoje fez o segundo treinamento, ontem houve a reapresentação lá no CT da Barra Funda, hoje teve esse segundo treinamento, já um pouco mais específico, pensando no Atlético Mineiro, e amanhã vai haver o último treino antes do jogo e aí sim a finalização da preparação para essa partida. Uma novidade de hoje é que o Rafael Tolói apareceu no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, já está regularizado, mas a gente sabe que ele ainda não está 100% fisicamente, precisa de um tempo maior aí para se preparar fisicamente, não é? Então, ele está regularizado, mas ainda não está à disposição do Crespo. Também uma outra notícia, né, de ontem ainda, mas que vale para hoje, é que o Arboleda e o Wendel treinaram ali no gramado, deram uma corridinha sob supervisão dos médicos, né, do São Paulo, da fisioterapia, e estão dando passos aí para voltarem a ficar à disposição também. Tá certo, gente? Daqui a pouquinho eu volto, então, para mostrar para vocês uma coisa que tem ali dentro, que eu acho que os clubes brasileiros estão aí querendo bastante, tá? Já volto. Muito legal. Se você estiver assistindo Gazeta Esportiva, pertinho lá do shopping Eldorado ou Morumbi mesmo? Eldorado. Eldorado. Passa lá, fala ao vivo que tá vendo a gente, que eu vou te dar essa caneca de presente aqui, ó. A gente vai combinar, hein? Você vai ter que vir buscar aqui na Gazeta, combinado? O primeiro que chegar, ganha a caneca. O primeiro que chegar, dando um oi lá e vai aparecer aqui ao vivo, vai levar a caneca. Fechou? Vamos começar a fazer isso. O que vocês acharam da chegada do Tolói? Vai encarar o Galo no domingo, Basejo? Não, importante. O São Paulo agora adotou de vez o esquema com 3 zagueiros e para um time que joga com 3 zagueiros é preciso ter mais opções no setor. Então acredito que o Tolói chegando vai dar mais tranquilidade para o Hernan Crespo escalar, porque, por exemplo, o Arboleda está lesionado, então o São Paulo tem aquelas 3 opções e quem que está como opção no banco. Então o Tolói vai ser muito importante para o Crespo ter um leque maior de alternativas. É um jogador que já mostrou nos últimos 10 anos de futebol italiano que tem classe, tem categoria, não à toa foi naturalizado e disputou a Eurocopa, se sagrando campeão da Eurocopa com a seleção italiana, então chega teoricamente para ser titular. Quem vai sair desses 3 zagueiros eu não sei, porque todos estão muito bem, mas o Tolói, ao que leva a crer é que a titularidade dele seja algo como só questão de tempo, né? Em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro, jogo difícil.
Mas eu acredito que seja mais difícil pro Atlético Mineiro do que pro São Paulo, porque assim como o Botafogo, que a gente comentou um pouco antes, o Atlético Mineiro também é um time que tem oscilado demais. O São Paulo, a cada jogo que passa, vai adquirindo uma identidade mais forte, oscilando menos, mas sem dúvida nenhuma é um jogo muito difícil para as duas equipes. E aí, Alex? Bom, o Tolói foi uma bela contratação, uma oportunidade muito boa que o São Paulo aproveitou e reforça com qualidade a sua zaga, ao contrário de outros clubes por aí. Porque só paga salário, né? Paga salário, né? Quem é melhor, o Tolói ou o Mikael? Bom, não precisa responder. Em relação ao Atlético Mineiro, acho que a notícia positiva para o São Paulo é que, além de o Hulk estar suspenso, o Atlético deve jogar com o time reserva, porque tem Atlético e Cruzeiro no meio de semana pela Copa do Brasil, jogo de ida. Então o Atlético não deverá ter seus principais jogadores contra o São Paulo. E isso, teoricamente, pelo menos, claro que facilita a missão do São Paulo de ganhar esse jogo. Da FIFA. Eu falo porque é bom você ter uns minutinhos de um jogo, né, nas pernas, para você não sentir tanto a falta de ritmo. Porque você vai pegar um time... É o mesmo caso do Palmeiras. Até, Zé, eu entendo o que você disse, mas que esses jogadores, num primeiro momento, à exceção do Arboleda, o Arboleda é titular. Os outros vão ser boas opções e podem, durante a temporada, no restante da temporada... Meu senhor, hoje, o Arboleda escolhe um e tira. Sim. Não, vai sair o Sabino. Escolhe um e tira. Sai o Sabino, titular. Joga o Ferrares pela direita e o Alan Franco pela esquerda. Na lateral esquerda, para mim, o Enzo está cumprindo o papel dele. Na lateral direita, eu gosto do que eu vi ele jogar no Juventude. Na Chapecoense. Na Chapecoense, perdão. Na Chapecoense. Ele não é mau jogador, não. Ele é do Metaliste, se não me falha a memória. Nossa, o Eduardo Afonso acompanhou, cobriu vários jogos dele na Chapecoense e falou muito bem. Claro que são realidades distintas. Ele é bom na descida, né? Ele é bom na descida. E lembrando que o Cédric fez um jogo muito bom contra o Atlético Nacional, participando do gol, participando da expulsão do Cardona. Não, foi ele. Você falou que o Cardona foi o melhor jogador de São Paulo. O primeiro amarelo do Cardona foi uma discussão com o Cédric. Ele falou, batendo o último pênalti. Ele falou que o melhor jogador dessas duas partidas do São Paulo foi o Cardona. Pro São Paulo. Busto pra eles. Ali em cima do portão 1 do... Jogou com a camisa de São Paulo por baixo, né, Pascoal? Em cima do portão 1 do Morumbi tem uma estátua lindíssima, muito bem feita, do Tele Santana. Espetacular. Tem colocado o Cardona ali. Minhas homenagens a Tele Santana. Se o Tetra vier, Cardona, estátua do Cardona. Além disso tudo, a gente vê essa fase de quartas de final podendo indicar... O único time que não é brasileiro e argentino é a LDU. Porque todos os outros são brasileiros e argentinos. E se o Botafogo passa, nós teremos brasileiros e argentinos, só brasileiros e argentinos, nessa fase de quartas de final. 4-4. 4-4. Pascoal, seria um devaneio pensar que o Flamengo pode ser tetracampeão? Minutagem do que o Ferreirão foi vendido por 10 vezes mais. Então, esse argumento... Não é só a minutagem. O ponto principal da venda de um jogador barato é porque você está... É claro, exatamente. Claro. Né? Não adianta dizer... Vamos ser mais claros. Falando Minutagem é um fator, talvez. É um fator. A oratória ele tem, isso a gente não pode negar. Falou, não, claro que tem. Ele tem oratória. A gente botou, acho que 2, 3 trechos, né? O Wesson matou a charada. O Gabriel tocou em todos os pontos importantes que estão ainda obscuros. As respostas foram as mesmas de sempre, elas não são esclarecedoras. A resposta você não controla. Então vamos lá, Marinax. Né? Então vamos pegar essa última, Marinax. Se ele fala que o modelo Botafogo, Textor e outras satélites não funcionam, tem que ser barrado pela FIFA, e o Marinax que negocia com ele? É o mesmo modelo do Textor. Então, mas peraí, vamos lá. Ele fala de base, né? Ele fala que tem 3, 4 sócios, né? Porque vai fatiando o jogador para ele vir jogar no São Paulo, porque você não tem dinheiro para contratar. Ele fala do staff, né? O empresário fica com 30 ou com 70, é o que se divide normal. O que mudaria? Ele teria 10 jogadores que o Marinax vai comprar, certo? E jogadores que não são. Então ele troca 3 por 1, mas sócio vai continuar. O risco não é dele, é do Marinax. Certo? Porque ele não vai pôr o dinheiro. Isso, ele imagina ganhar em ele vai ganhar 50% de um dinheiro que ele não investiu. Em tese, ok, né? Mas para isso funcionar, o atacado tem que funcionar muito. Tem que vender bastante.
tem que contratar muito certo. O Marinacci para vender. É isso. Olha, se o Marinacci, para expor os jogadores dele nesses times que o Marinacci tem na Europa. E que não pode não ser mais uma opção se a FIFA vetar que o Marinacci tenha mais de um clube na Europa. Perfeito. Entendeu? É uma incoerência grande já no princípio do negócio. Bom, mas isso aí eu estou ouvindo desde o começo do ano, né? Então seriam coisas para o ano que vem, né? A partir do próximo ano. Parceria na base e tal. O que a gente está vivendo esse ano, acho que a entrevista, o Casares fala muito pouco sobre esse ano e fala sempre sobre o futuro do São Paulo, 2030, o Marinacci, as questões, o centenário, tal. Esse ano, a eleição, a sucessão, certo? Tudo para 2026. Esse ano, o plano de contenção financeira, a situação atual do time, que tinha acabado de se classificar na Libertadores, ele não é contemplado. Qual que era o assunto do dia? Hoje, não de ontem. O possível conflito de agenda de uma semifinal da Libertadores com o show. Mais um show. Mas não, o São Paulo vai consegue, porque agora o acordo com a Live Nation põe o campo atrás do gol. E qualquer coisa joga com um pedaço do estádio lá, só atrás do gol interditado. O fato é que a administração Casares não colocou a mínima fé no time, nem dinheiro, nem a mínima fé no time de futebol para 2025. E o time de futebol está indo. Está classificado. Está entre os 7 do brasileiro. O time de futebol está indo. Numa projeção, por exemplo, o time de futebol de São Paulo investe muito menos em 2025 que o River Plate. Muito menos do que o River Plate, que é adversário do Palmeiras. Argentino, políticos e tudo mais. Onde eu quero dizer, o Casares não falou em nenhum momento sobre LDU, Botafogo, próxima fase, se o estádio vai estar disponível, o que ele vai fazer até o final da janela. Ele só falou sobre o fechar no azul, que é uma obrigação do clube, mas como se o futebol fosse um obstáculo a isso. São Paulo Futebol Clube. Ninguém está falando para coringar, rasgar FDIC. Agora, a atenção da direção de futebol com o time, acho que ela está garantida. E as cenas do Morumbi, depois do jogo contra o Atlético Nacional, comprovam isso. Haver as pessoas do Morumbi que estão sabotando o futebol por interesses políticos, o que eles vão fazer até o dia 17 de setembro, quando o São Paulo for visitar lá LDU. Eu sei que o São Paulo Futebol hoje está estudando a logística para Quito, porque o Botafogo foi sacaneado lá na recepção da polícia, teve que rodar a cidade toda, chegou na concentração 5 horas depois, está todo mundo atento para esse jogo. Né, para esse primeiro jogo. Para o jogo contra o Atlético, domingo à noite, que o São Paulo precisa ganhar para o Brasileiro. Então, eu espero que a Barra Funda se concentre nesses 4 meses no que é importante e é o que interessa a torcida do São Paulo. E o Morumbi faça conta. E reveja acordos de patrocínio, se estão bem feitos. Não estão. Porque o São Paulo tem a 18ª receita, porque o patrocínio de camisa do São Paulo é ruim, porque o acordo com a Live Nation é ruim, porque o acordo da Manga é ruim, porque o naming rights é ruim, tudo abaixo do mercado. Será que está tudo bem feito nas outras áreas? Né? Porque talvez... E falando da base, a meta de vendas já foi cumprida e batida com sobras, depois da saída do Ferreirão, do orçamento. Cara, assim, ó... O Belmonte falou aquele dia, né? Falou assim, se precisar vender mais para fechar na zona, vender mais. Isso foi antes da confirmação da venda do Ferreirão. Sim. O São Paulo já... Não, mas assim, assim, se vender o Ferreirão e não bater, chegar na zona, vai vender mais. Vai vender mais. Agora estão falando de Rodriguinho, Borussia, sei lá se vai ter mais. Mas como eu disse, o Massini não só seca, como aí as possibilidades mínimas esportivas para a temporada com um elenco desse tamanho, elas vão se esvaindo, certo? O que você ia falar, Massa? Eu fico pensando se esse é um caminho que inevitável, por tudo que fizeram com o clube até aqui. Qual deles? Não, o caminho financeiro, né? De ajustar as finanças. Eu fico pensando se isso é um caminho inevitável ou se ele poderia ser melhor gerido.
essa Talvez diferença... as duas coisas ao mesmo tempo possam ser, né? Perfeito. Acho que as duas coisas estão bem claras, né? Você fechar um patrocínio até 2030 tem um significado aí. Isso te dá segurança, é bom. É bom para você chegar no credor e falar, olha, eu tenho essa segurança. Mas isso é péssimo, porque você vai caindo, mesmo com cláusulas de reajuste e tal. Então, a fórmula, quando o Palmeiras / presidente Crefisa fala, ano que vem eu vou ficar fora, você dá ao mercado um olhar, fala, putz, e aí vai ter um espaço aí interessante, o clube e tal. E a negociação já foi excelente para o Palmeiras, pulou de X para 100 e tantos milhões, tá? Agora, o São Paulo, a minha dúvida é essa. Se não passar por isso vai dar ao São Paulo a possibilidade de salto lá na frente, quando ele estiver no azul e chegar para o patrocinador e falar, vem cá. Hoje a gente não tem essa Você entende? Claro. Porque senão não vai valer a pena. Entendeu? Senão não tem sentido isso. Porque eu já acho... Porque uma coisa, já falei, vou repetir, o São Paulo não pode arrecadar menos que o Palmeiras. O estádio do São Paulo é quase o dobro. Só uma coisa, do Palmeiras. Eu espero que o São Paulo, essa possibilidade de uma hipotética semifinal ter que sair do Morumbi por causa do show, alguém lá do jurídico agora vai lá, olha lá o contrato, cláusula 43C. A multa rescisória para cancelar um show seja de tal valor pagável, um valor tranquilo, para que o São Paulo vá lá, deposite esse valor na multa da empresa e diga, eu não vou ficar sem o meu estádio numa semifinal de Libertadores. O mínimo que tem que ter é essa cláusula 43C, que vai ter um valorzinho ok, o clube paga e vai poder jogar. É o mínimo que o torcedor espere. Que dia é o show? Tá marcado o show? Não, tá perto mesmo. Tá perto da semifinal. Então, mas qual é o dia do show? A questão, como a gente falou... Um palco, tal, tá perto. Pode dar problema mesmo. Isso pode dar. A gente sempre criticou o Palmeiras, eu tenho que criticar o São Paulo. Algumas datas são inegociáveis, certo? Porque o fim de um clube de futebol é o time de futebol. Ainda que o modelo do Palmeiras do estádio seja, neste momento, um negócio híbrido, para o Palmeiras também isso muitas vezes é colocado. Como é que vai ter que jogar a final com o gol tapado, não sei o que lá. Enfim, fica evidente com a marcação de shows para as datas de Libertadores, que todo mundo sabe desde o ano passado, que a presidência do São Paulo, ou marketing do São Paulo, não acreditava que o time pudesse chegar. Ele não chegou ainda, não, hein? Ele tem que passar pela LDU. Não acreditava que o time fosse chegar. Com esse investimento no futebol negativo... vai ser na semifinal, é isso? Se ele passar... Eu achei que fosse agora com a LDU. Se ele passar... Entendi. A LDU vai ser o adversário do São Paulo, porque a LDU eliminou o Botafogo com gols do Gabriel Villame e Azugaray. Meus amigos, eu, sinceramente, estou vendo o São Paulo com chances de chegar na final dessa Libertadores. Eu até acho que a LDU é o adversário mais difícil do que o do Botafogo. O Botafogo, ele vem oscilando muito, teve troca de treinador. O Textor, apesar de ser SAF, não vem com problemas com transferências de jogadores, devendo bilhões. É um time que está meio desestabilizado e talvez enfrentar o Botafogo seria melhor. Por quê? Apesar dos times de fora do Brasil sentirem mais o peso e a pressão do Morumbi do que os times brasileiros, se bem que geralmente quando o São Paulo é eliminado fora de casa, acabou sendo eliminado pelo Botafogo nos pênaltis, mas o Botafogo sim sentiu o peso no Morumbi, principalmente no segundo tempo. O segundo tempo, o São Paulo dominou o jogo e após o gol, o Morumbi veio abaixo. Se tivesse mais 5 minutos, o Rafinha não tivesse arranjado aquela confusão, a probabilidade de São Paulo virar aquele jogo teria sido muito grande. O Nacional, por outro lado, sentiu o peso e a força do Morumbi no início do jogo, claramente. O próprio André Silva falou isso, que os jogadores do Atlético Nacional sentiram o jogo, sentiram a pressão, os caras estavam perdidos, não sabiam para onde correr, estavam desorganizados. Depois, a qualidade, e aqui eu
não é vergonha dizer, pra mim, o time do Atlético Nacional foi um time melhor que o São Paulo. Quando o Atlético Nacional se encaixou, se achou dentro de campo, entendeu, se acostumou com o clima, acabou se causando grandes dificuldades ao São Paulo. Contra a LDU, acho que vai ser muito do que foi contra o Nacional. O São Paulo tem que sair vivo, lado de Quito. E aqui eu queria começar um negócio com vocês. A gente vê muito os jornalistas e atletas e todo mundo, a mídia, falando sobre jogar na altitude. Eu gostaria de saber, ou de trazer esse questionamento. Será que os problemas da altitude são 100% físicos e fisiológicos? Realmente tudo que os atletas sentem lá é puramente física e fisiologicamente falando? Ou será que de tanto as pessoas falarem altitude é complicado, altitude, você sente isso, altitude aquilo, altitude o bicho pega, isso acaba indo pro mental do jogador e eles acabam meio que se desestabilizando mentalmente. O cara já vai preocupado, o cara chega lá, já chega, pô, será que eu vou sentir alguma coisa? O cara entra no campo e já, cara, eu tô sentindo um negócio aqui. Será que 100% é o peso da altitude, 100% é físico e fisiológico? Ou uma parte disso é mental? Eu tenho essa dúvida. E o São Paulo sofreu muito com o Diniz. Com o Dorival sofreu menos, ainda sofreu, mas sofreu menos. E por isso eu acho que o Crespo tem que fazer um trabalho físico e mental muito forte para esse jogo de lá. O São Paulo sair de lá com um empate é vitória. O São Paulo sair de lá com uma vitória tá com o pé na classificação. E se o São Paulo sair de lá, mesmo com a derrota por um gol de diferença, é reversível. Por mais que, aqui tenhamos que pontuar, hoje os times que jogam na altitude, principalmente a LDU, eu não me lembro se o Del Valle também tem uma altitude, mas a LDU é certeza. Se a LDU não é mais como era antigamente, que na altitude era um leão, fora da altitude era um gatinho. Hoje, a LDU, independente de onde jogue, é um time chatinho de se enfrentar. Se eu não me engano, foi a LDU que venceu uma Recopa, algo do tipo, há alguns anos atrás, no Maracanã. Isso demonstra que eles não são só fortes lá na altitude. Fisicamente é um time muito forte, muito parecido com o Atlético Nacional, com time de combate, time de força. E isso vai treinar, mais uma vez, colocar à prova a qualidade do Crespo. O Crespo que, claramente, o estilo de jogo do São Paulo não encaixou com o estilo de jogo do Nacional. O São Paulo teve dificuldades no segundo jogo. Acho até que o São Paulo poderia ter aproveitado que a marcação do Nacional não encaixou tão bem no primeiro tempo e o São Paulo poderia ter aproveitado mais se tivesse mais tranquilidade, mais capricho, os espaços deixados pelo Nacional. Acho que o São Paulo poderia ter feito mais gols no primeiro tempo enquanto o Nacional não encaixou a marcação. E isso deve acontecer novamente com a LDU, um time muito físico, muito forte. Deve ter uma marcação bem encaixada. Vamos ver o que o Crespo vai montar, como o Crespo vai sair desse encaixe de marcação, que provavelmente vai ser bem feito pelo time da Liga de Quito, da LDU. Se o São Paulo sair vivo de lá, 0-0, 1-1, o que seja, o São Paulo, ao meu ver, tem grandes chances de passar. E, já digo aqui, pra mim, é mais difícil enfrentar o River Plate. Eu nem acho que o Palmeiras sai do River, tá? Que o Palmeiras passa do River. Pra mim, é mais difícil o São Paulo. O jogo mais difícil não é São Paulo e Palmeiras, é São Paulo e River. Porque o São Paulo sabe jogar contra o Palmeiras. O São Paulo é uma pedra no sapato do Palmeiras. Pode ter certeza que o torcedor palmeirense está torcendo muito pra LDU. Mas muito. Porque sabe que não é toda vez que vai eliminar o São Paulo como eliminou naquele ano. Foi um ano bem atípico, por sinal. Eu espero... E eu acho até que seria... Por mais que eu veja que o jogo contra o River seria um jogo mais difícil,
Eu acho que seria mais legal uma semifinal São Paulo e River. É mais grande, sabe? Mais grande é feio falar, né? Mas é maior, é mais imponente. Você ter o Monumental de Nunes lotado no primeiro jogo e o Morumbi não vai estar, né? A não ser que o São Paulo consiga fazer ali um bem bolado, talvez, né? Mas seria muito legal. Seria muito legal. River e São Paulo em uma semifinal. E o São Paulo enfrentando o Flamengo, talvez, numa final de Libertadores. Não sei. Não sei se o Flamengo chega nessa final, não, viu? Eu confesso que esse time do Estudiantes tá bem chatinho. Fiquem de olho nesse time do Estudiantes. O São Paulo que enfrenta o Atlético cheio de desfalques. O Atlético tem um monte de jogador suspenso. E se eu não me engano vai poupar porque no meio de semana tem jogo. Então, a probabilidade do São Paulo vencer o Atlético que não vence a Eras é muito maior. Muito maior. Amanhã provavelmente eu trago um vídeo sobre o Mailton, um cara que vai encaixar como uma luva no sistema de jogo do São Paulo, no sistema de jogo do Crespo. E é um cara que erra, mas erra tentando, que não se omite e que tem o que o Crespo gosta. Velocidade, imposição física, não tem medo de ir pra frente, chuta pra cacete, cruza pra cacete. Vai chegar na frente. Vai dar trabalho. Se vai dar certo, não sei, mas ao meu ver foi uma boa contratação do São Paulo a chegada desse cara. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!